eu que Moisés agora está próximo do Monte Sinai e era noite. As ovelhas estavam próximo dele, ou próxima. Imagino eu que ele olha para cima, vê as estrelas, a lua, e ele lá, 40 anos, já tinha se passado. Deus não fala aqui, a Bíblia não diz que Deus fala com ele nesse período, não. Já ouviram falar de anjos de asa quebrada? Para Moisés, ele pensava que não tinha mais jeito. Assassino, fugitivo, vice-pastor de Jetro, tomando conta das ovelhas dos outros, quebrado, liso, não tinha onde cair morto. Só que Deus, ele não esquece de ninguém. Tem gente aqui que tem promessa de 10, 15, 20, 30 anos atrás. A promessa está de pé. Fiel é aquele que prometeu. O que há de vir virá e não tardará. Faz tempo que Deus, ele tem falado muitas das vezes com gente aqui dentro. Mas hoje Deus, ele renova a promessa e está dizendo que a promessa está de pé. Nós necessitamos de paciência, para que depois de ter feito a vontade de Deus, a gente alcance a promessa. Tudo tem um tempo determinado. Há tempo para tudo, meu irmão. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de rasgar, há tempo de gozer. Há tempo para tudo, há um tempo. Tudo tem seu tempo determinado. Aí você diz, não, mas eu já estou velho. Até na velhice, os servos de Deus ainda darão frutos. Não tem para onde correr, você não está velho. Você está experiente. Você tem experiência. Aí está Moisés dormindo lá aos pés do monte. E quando o dia clareia, Deus não manda telegrama, Deus não manda um anjo avisar. Não, quando o dia clareia, imagino eu agora que Moisés se acorda e vai pastorar as ovelhas de Jetro. E de repente ele olha para frente, um arbusto, um espinheiro começa a pegar fogo. Aí ele vai olhar, porque era costume naquele tempo, talvez ainda hoje, esse tipo de mato pegar fogo. Ele seca, quando seca ele solta um gás e pega fogo. Só que esse lá pegava fogo. O fogo pegava e não se consumia. Lembra do hino? O fogo queimava, mas não consumia o servo de Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lá na fornalha, e ele olhava e o arbusto pegando fogo, e ele foi se aproximar. Quando ele foi se aproximar, aí o anjo disse, Moisés, tira a sandália dos pés, porque onde tu estás literalmente é um lugar santo. Como quem diz, Moisés, fica aí, para. Aí ele disse, certamente eu vi, Deus ele vê. Foi onde nós lemos, eu vi. Deus está vendo quantas noites escuras tu tem passado, quanta dor tu tem sentido. Deus sabe quantas noites escuras ele tem visto, tu tem passado. Deus tem te contemplado. Quantas noites tu tem dito, Deus, o Senhor não me vê, o Senhor não olha para mim, o Senhor se esqueceu de mim, Senhor. Quantas noites você tem dito, Deus, o céu é de bronze, o Senhor não está mais me vendo, Deus está te vendo. Não dorme, não cochila. Os olhos dele é como tochas de fogo. Aleluia. O salmista disse, se eu subo, o Senhor está lá. Se eu desço, lá o Senhor está. Para onde eu vou me ausentar? Como eu fugirei da tua presença? Deus ele vê, ele tem visto, ele está te vendo, ele tem te contemplado. Muitas das vezes a cama é pequena, é ou não é? O lençol é estreito, o céu de bronze. Quantas noites a gente se vira para um lado, para o outro, passa o sono, bate a ansiedade, vem a preocupação por causa do passado, aí vem a preocupação por causa do futuro, e a ansiedade ela é como se fosse dos malfeitores. Nós estamos no meio
E muitas das vezes nós alimentamos a ansiedade e ela cresce. Tem um psicólogo e ele está ali. E ela cresce, cresce, nós vamos alimentando. E ela torna-se um gigante e senta no centro da nossa mente e nos domina. Quem conhece aquele psiquiatra Augusto Cury, ele fala isso no seu livro. E faz com que nós tenha medo daquilo que não existe, do que nós não vê, do que é aquilo que nós vê. É tudo coisa da nossa mente. 90% do que nós pensa, quando nós estamos ou temos esse tipo de problema, não existe, é coisa da mente, pensamento antecipado. Eu passei 8 anos com síndrome do pânico. Muitos dizem que eu estava endemoniado. Não era não, não é não. Só quem sabe é quem passa. Era eu e Deus, e Deus e eu. Minha família não me entendia, me criticava, me chamava de preguiçoso, sair do trabalho. Era um sofrimento, mas eu vou lhe dizer algo da parte de Deus. Deus, ele leva a gente para o deserto, é para uma finalidade. E quantas vezes eu dizia: Deus, tu não me vê, Senhor, não me ouve, Deus. E Deus, ele é em silêncio. O silêncio de Deus incomoda você. Você já não aguenta ficar sem resposta. Mas hoje eu te digo, Deus, ele muda a tua história. Hoje Deus está virando o cativeiro. Deus está quebrando corrente na noite de hoje. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, Deus está repreendendo hoje. Espírito de depressão, saia em nome de Jesus. Deus está te vendo, ele tem contemplado o teu sofrimento. Deus está arrancando a tristeza da tua alma. E o Espírito de Deus, ele está entrando na tua alma agora. Entrando na tua alma, dando um abraço. Receba um abraço do Espírito Santo de Deus na noite de hoje. Receba renovo, receba graça. Receba, sinta a presença do Espírito de Deus. Aí Deus tem te contemplado. Deus está te vendo. Era 7 hinos de manhã e 7 hinos à noite durante 8 anos, desempregado. E Deus, ele me vendo como quem diz: calma, calma, calma. Deus está dizendo: calma, espera, tenha paciência, vai chegar, vai passar. Você vai cantar o hino da vitória. Se você tem chamada, vai ter que passar no deserto. Moisés, ele estava lá. Para ele não tinha mais jeito, como quem diz: ninguém se lembra mais de mim, eu não vou mais para canto nenhum. É anjos de asa quebrada. Raabe, uma prostituta, as mulheres da cidade de Jericó não queria negócio com ela. Só que Deus, ele pega quem não é para confundir, pega quem não sabe para confundir quem sabe. Deus pega quem não tem para confundir quem tem. Eu já fiz parte de grupo de extermínio, não tenho medo de dizer. Eu era para estar preso, morto ou corrido, mas a graça de Deus, ela há se manifestado. E isso é graça. Graça é favor imerecido. Eu me drogava, eu me prostituía, e para muitos eu não tinha jeito. Minha própria família não acreditava em mim, mas Deus, ele olhou e disse: eu acredito. Deus está te vendo, Deus está te contemplando. É você que muitos dizem que não presta. É você que Deus, ele vai levantar. Deus está te vendo, Deus está te contemplando. É você que Deus, ele vai levantar. Deus, ele vai te encher de uma forma que tu vai ficar menino. Vai encher até o gogó. Não é contra gota não. Deus, ele enche até o gogó. Ele dá, e quando ele dá, segure. Deus, ele vê. Ele disse: certamente eu vi. Ele disse: eu conheço. Ninguém te conhece, ninguém te entende, ninguém me entende. Muitas das vezes nós mesmos não se entendemos, não se conhecemos. O ser humano, ele é de momento. Quem nos conhece é aquele que nos criou. Ninguém vai investir em algo que não vai lhe dar retorno. Então Deus, ele olhou junto com Cristo e o Espírito disse: vou investir nesse pedaço de barro aqui. Vem cá. A gente não prestava para nada, condenado, predestinado à morte. Nossa justiça é como um trapo. Aí Deus olhou e disse: mas eu conheço ele, eu conheço ela. Deus te conhece. Ele disse: eu ouvi a aflição do meu povo, eu conheço. Eu ouvi o seu clamor.
O povo estava sendo oprimido. Tem oração que é conversa com Deus. Clamor é quando a gente não aguenta mais. Aí a gente grita: socorro, Jesus, socorro. Lembra de Agar no deserto? Estou já finalizando. Saiu com uma criança, botou ela lá e se afastou-se. A criança começa a chorar. Aí Deus, ele dá nome também, viu? Agar, de onde tu vês e para onde tu vais? Volta, pega a criança e te humilha. Ezequias, ele estava com uma doença mortal, provavelmente um câncer, dentro de 4 paredes. Não tem mais limite, não tem para onde ir mais. Aí Deus pega, usa o profeta Isaías e disse: vai lá, entra, diz a ele que coloque a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Acabou-se. Aí pensa só, o camarada está doente, sentindo dor, sofrendo, chorando. Os irmãos não vêm na minha casa. Aí chega lá os crentes, ou chega um irmão ou uma irmã, aí bate na porta e diz: quem é? Não, é tal irmão ou tal irmã. E entre, vou receber uma palavra de Deus. Uma palavra não, uma profecia: você vai morrer. Aí ele chega lá, que entra. Aí quando ele vê o profeta, imagina eu que ele ri. Aí ele, quando olha, diga, entrega o recado: Deus está mandando tu colocar a tua casa em ordem, coisa, porque tu vai morrer. Aí dá as costas, bate a porta e sai. Aí quando ele sai, diz a Bíblia que ele vira o rosto para a parede. Não tem mais limite, não vai mais. O homem podre por dentro, mas ele disse: Senhor, lembra-te de que eu andei diante de ti com sinceridade. Mesmo podre por dentro, a oração ela passa ao teto. Passa o primeiro céu, o segundo, passa o terceiro céu, e chega às narinas de Deus com um aroma suave. Aí Isaías longe. Aí Deus brada: Isaías, volta! E diz a ele que eu vou acrescentar mais 15 anos da vida dele. Então Deus, ele está acrescentando. Deus está te dando vida. Deus está te dando vida. Deus está te dando saúde. Deus está visitando quem está enfermo aqui na noite de hoje. Deus está visitando quem tem pressão alta. Deus está controlando. Quem tem a glicose alta, diabetes, Deus está controlando o diabetes. Quem tem hérnia de disco, Deus, ele cura. Eu conheço um presbítero que tinha 4 hérnias de disco, não andava, e certo dia ele se levantou, mas ele fez aquele propósito de Daniel de 21 dias. Quando faltava poucos dias, ele se levantou de 5 da manhã, botou uma calça, um esquente, calçou um sapato, botou uma camiseta, fone de ouvido e um chapéu, montou na bicicleta e foi lá para o JCPM pela beira da praia. Quem tem hernia de disco, uma para se abaixar, ou para pegar piso ou botar roupa, é um sacrifício. Ele se levantou, botou a roupa, saiu, foi. E a irmã dele só olhando. Aí ele, quando volta, ele tomou banho, botou outra roupa, sentou, tomou o café dele. E a irmã dele disse: Batista, tu não tá lembrado de nada não? Ele disse: de quê? Deus está te dando um recado hoje, que ele vai te curar. Ele é médico por excelência. Ele entra onde a gente não entra, vai onde a gente não vai, e faz o que a gente não faz. Ele disse: não, foi o quê? Tu se levantasse, trocasse de roupa, botasse teu sapato, montasse na bicicleta e saísse, fosse lá para o JCP pela beira da praia, tu voltasse, sentasse, tá tomando café. Quando ele caiu em si, Deus tomou ele de mistério, foi curado das 4. Eu tinha uma hérnia no pé da virilha, e eu me deitei em casa e boto a minha perna em cima do sofá. E quando eu fecho meus olhos, eu vi que uma mão saía de dentro do sofá, e ela entrava aqui. E ela, quando entra, e eu de olho fechado, e de repente fez isso. Quando eu abro meus olhos, eu vi, tanto de olho fechado como com os olhos abertos, aquela mão arrancava e saía como se fosse uns pingos de sangue, e algo na mão dele como se fosse tripa de gente. E eu botei a mão, sumiu até hoje, acabou-se. E Deus, ele é o Deus que sara. Deus, ele é o Deus que sara. Ele disse: olha, certamente eu vi a aflição. Deus, ele vê, ele conhece o teu sofrimento, ele ouve. Ele está descendo hoje como general de guerra para
passeando no nosso meio, operando querer como efetuar. Ele está lhe visitando aí, lhe visitando, lhe dando graça, lhe dando saúde, aumentando a tua fé. Então sai daqui hoje de posse de vitória.